Olá, eu sou Brian Garcia, engenheiro agrônomo paisagista, e hoje vamos a mais um quadro do Diário do Paisagista. Um vídeo que vocês gostaram bastante, interagiram bastante, sobre uma visita em obra, onde analisamos como que está o andamento da obra, para ver que ponto que vai dar a implantação do paisagismo. E aqui nesse quadro nós continuaremos falando sobre as etapas do projeto, desde o começo, uma primeira conversa com o cliente. Vamos gravar depois um vídeo sobre o tal do branding, que é o levantamento de informações para a gente conseguir elaborar o projeto. E hoje aqui vamos destrinchar um pouco mais sobre um projeto que está em etapa de apresentação. Quero conversar um pouco mais com vocês. Qualquer dúvida ou sugestões que vocês tenham, podem deixar aqui nos comentários, ajuda a gente a criar novos vídeos, E a ideia aqui hoje desse vídeo é apresentar já um projeto em andamento. Já conversamos com os clientes, vamos até falar um pouco mais sobre essa etapa, tudo que envolve antes da concepção do projeto. Podemos até criar um vídeo posteriormente falando um pouco mais detalhadamente sobre este assunto. Tudo que envolve, quais informações, o que é importante você conversar com o cliente, com o escritório de arquitetura, que também é muito importante, até que então a gente tenha as informações necessárias para começar de fato a criar. Então aqui hoje vou falando para vocês já do projeto em andamento, vou gravar a minha tela e vou discorrendo sobre esse projeto aqui com vocês. Mas vamos então antes rapidamente falar sobre essas etapas preliminares. Aqui nesse projeto, obviamente, o cliente nos encontrou, essa cliente nos encontrou pelo Instagram, que já é um ponto muito importante, Você ter suas mídias digitais, Instagram, site, que hoje funcionam como um portfólio para que as pessoas saibam qual que é a sua identidade como profissional. Isso é muito importante. Seja você já um paisagista que já tem um escritório, ou você é um estudante, um aspirante, é legal você já começar a ter esse estudo. É lógico que com o passar do tempo, com a experiência, isso vai fazendo mais sentido para você mesmo. Você vai se identificando com um estilo, com uma forma de trabalho, e isso você vai passando através de suas mídias para que as pessoas que visitem o seu site, suas páginas, elas entendam sua forma de trabalho. Então essas páginas, elas são uma forma também de comunicação. É importante que você entenda dessa forma. Ou mesmo aqui o YouTube, ele é muito bom para você ter uma conversa mais longa e passar um pouco mais a sua forma de pensar sobre aquilo que você faz. Então esse é o primeiro ponto, mais envolvendo algo como publicidade, marketing, para você ter um canal de acesso das pessoas para o seu trabalho. E a partir do momento que você atrai, seja um cliente direto, alguém que está construindo, reformando, que se interessou pelo seu projeto, ou mesmo parceiros, que acontece muito com escritórios de arquitetura, construtoras, engenharias, que esses parceiros vão identificar que a sua forma de trabalho está alinhada com a forma de trabalho desses outros escritórios, correto? Então, dito isso, você tem esse meio de conexão com seus clientes ou parceiros. Podemos fazer um outro vídeo sobre esse assunto também, mas vamos partir já aqui da premissa que você já tem um cliente, você já teve esse primeiro contato e o cliente quer fazer um projeto com você. É importante que você faça essa reunião de alinhamento para entender realmente. Tem que ser uma reunião descontraída, não adianta ser algo muito engessado. Entender quais são os gostos do seu cliente, os hobbies, a cor favorita dele, como que vai ser a utilização do espaço, se ele gosta de cozinhar, como que é a formatação da família, se tem crianças, se tem animais. Você entender realmente como que será a utilização daquele espaço. Porque na nossa forma de concepção do projeto, o jardim, primeiramente, ele é concebido para as pessoas que utilizarão aquele espaço. Seja um jardim residencial, seja uma praça pública, seja um espaço de condomínio. O jardim, na nossa concepção, primeiramente, ele tem o foco para as pessoas. Uma vez que você fez todo esse levantamento de informações, junto com o seu cliente, a gente gosta também, sempre que possível, que tem essa abertura, ter uma conversa com o escritório que fez a concepção do projeto, quando não é do projeto arquitetônico no caso, o projeto civil, depende da situação. Quando é uma reforma do espaço, às vezes a gente não tem
essa possibilidade. Às vezes a construção aconteceu há muitos anos atrás, a gente já não tem mais essa abertura. Às vezes o cliente não sabe qual foi a empresa que fez o projeto arquitetônico, que fez a construção. Então, dessa forma, a gente não tem essa abertura, mas nesse caso, quando é uma reforma, acaba não tendo realmente tanto a necessidade como quando está acontecendo uma construção ou quando vai haver a construção. Porque dessa forma, é legal que a concepção do jardim esteja alinhada com a concepção do conceito arquitetônico. O jardim ele não pode brigar com a arquitetura, pois isso acontece e existe até uma rixa em alguns outros escritórios, de um tentar se sobressair mais que o outro, o jardim querendo aparecer mais do que a arquitetura querendo aparecer mais do que o jardim, e quem perde com isso são os clientes, né? As pessoas que utilizarão o espaço. A gente sempre tem que ter ali as pessoas em primeiro plano. Então, da mesma forma que ela anseia, que ela espera algo da arquitetura, a gente tem que ter essa visão também do jardim e ter essa empatia também, que a pessoa está investindo na arquitetura e esperando algo da arquitetura. Então, elas devem andar ali em conjunto. O jardim procurando evidenciar o que a arquitetura tenta trazer de melhor para os clientes e também prever soluções inteligentes dentro do jardim, que às vezes a gente consegue mudar algum conceito arquitetônico. Então é por isso que é legal ter essa conversa e andar bem alinhado com os escritórios de arquitetura. De arquitetura, de engenharia civil, as construtoras. Eu estou falando aqui a arquitetura porque primordialmente nossos parceiros ali, 90% são escritórios de arquitetura, são os arquitetos, né? Mas também temos os engenheiros, as construtoras, né, que nos procuram. E da mesma forma, a gente tem essa conversa, tenta entender da mesma forma qual que é o conceito do espaço, antes mesmo de pensarmos no conceito do jardim. Então, começar mostrando aqui para vocês essa apresentação que faz parte do anteprojeto. Tá? É legal que vocês tenham bem conversado com os clientes quais são as etapas de vocês de apresentação dos projetos. Então aqui é o anteprojeto, a gente pega toda a informação coletada nessas reuniões com o cliente, com os escritórios de arquitetura, que no caso aqui é um projeto belíssimo de arquitetura do escritório GRBX, tá? Um parceiro nosso que fez um projeto arquitetônico belíssimo aqui. E então nós compilamos todas as informações coletadas para fazer essa primeira apresentação. Não é uma apresentação técnica, é uma apresentação conceitual. A última apresentação que nós fazemos dentro da nossa etapa aqui do escritório é a apresentação técnica, que é a planta baixa técnica, né? A planta baixa executiva. Porque para o cliente, principalmente pensando na questão do paisagismo, que envolve muito essa questão da volumetria, toda a questão visual, é importante primeiro que ele veja, que ele sinta o projeto, porque o aspecto técnico de implantação vai ser uma das últimas etapas, né, das etapas importantes apenas para o final. É lógico que nós, como paisagistas, nós já devemos ter a visão técnica desde o começo. Na conversa com o cliente, com a conversa com o arquiteto, com o engenheiro civil, com a construtora, a gente já tem que, na medida que a gente vai ouvindo ali o que se espera do espaço e prevendo soluções, a gente já tem que ter na nossa cabeça as questões técnicas. Mas para a apresentação para o cliente, a planta baixa técnica, a planta baixa executiva, será uma das últimas apresentações. E aqui, nesse projeto, inclusive, eu vou mostrar posteriormente para vocês que a gente teve que trabalhar com bastante técnica por aqui. Então, primeiramente, nós temos aqui algumas imagens geradas, né, através de alguns programas que nós utilizamos, em que pegamos exatamente a modelagem aqui da arquitetura, que nós chamamos aqui de maquete eletrônica. Nós pegamos o conceito arquitetônico do espaço e incluímos aqui nossas soluções paisagísticas, correto? E aqui uma cliente que nos deu muita liberdade de trabalho porque ela gostaria, ela quer realmente uma pequena selva no espaço. É lógico que tivemos que ser criativos aqui
porque uma parte desse jardim ele está sobre laje, ele não está plantado diretamente sobre o chão, né, sobre o solo. Jardins sobre laje é como se fossem grandes vasos, né, como se estivessem plantando em vasos gigantescos. E aqui nós tivemos que trabalhar com bastante técnica, né, e procurando soluções criativas. Vou passar uma geral para vocês verem o projeto como um todo. Nós temos esse espaço aqui de piscina, que temos uma vista virada aqui para esse espaço, para uma mata nativa belíssima que tem aqui no condomínio. Aqui também para vocês entenderem que eu estava falando do espaço que é um jardim sobre laje. Aqui é um jardim em declive, né? Essa parte, que eu estou mostrando para vocês, é a parte dos fundos, que é a parte mais baixa do terreno. Lá para o outro espaço, no lado oposto de onde estamos, que é a frente da casa, é a parte mais alta, que são duas ruas, a rua da frente e essa rua do fundo onde nós estamos. O escritório de arquitetura foi muito criativo, utilizou de forma muito inteligente o terreno, aproveitando para fazer essa parte mais baixa como se fosse uma garagem subterrânea. Então nós temos a casa em si aqui todo no mesmo patamar, mas prevendo que em uma parte aqui terá que existir um jardim sobre laje para compensar e conseguir fazer o plantio sobre esse espaço. E além disso nós temos alguns jardins superiores aqui também em duas varandas. Nessa varanda aqui, que fica logo acima da piscina, que é essa varanda que nós vemos aqui, e temos uma outra varanda lateral, que nós já vemos uma ponta dela aqui, que não é este espaço, é esse espaço que é o da varanda acima da piscina, e nós temos essa outra varanda lateral, em que teremos jardim nesses dois espaços. Tá? Pensamos realmente como uma área de estar, uma área agradável, que traga um pouco de privacidade também para os clientes nesses espaços. Tá? Estou mostrando um pouco mais aqui para vocês de alguns outros ângulos. Nós temos um grande espelho d'água ao redor de toda a casa que se une com a piscina, né, formando como se fosse um grande lago ao redor da casa toda, que vai ficar maravilhoso. Grande presença de plantas atrativas para polinizadores, né, pássaros, abelhas, vários insetos, né, para animais. Essa integração de ter um chuveirão também, pensamos, em vez de ter uma ducha convencional aqui para a área de piscina, para a área de sauna, nós pensamos em uma ducha diferente, né, integrada no meio aqui dessa microselva, para que a cliente sinta realmente que está sendo abraçada por uma mata, né, como se estivesse ali perto do litoral. Então, pensamos bastante no jardim para ser utilizado, um jardim de vivência. Aqui não é apenas um jardim estético, a gente procura traduzir todas as expectativas, sonhos, anseios aqui quem vai morar no espaço. Vamos passando um pouco mais aqui pelas imagens para vocês verem. Aqui a sauna que vai ter no meio do jardim, mas eu quero mostrar principalmente aqui para vocês uma outra forma de apresentação que nós trazemos. Vou postar várias dessas fotos depois lá no Instagram. Já segue a gente lá se você não segue, @BrianGarcia_Arte-Jardim, que você pode acompanhar esse e outros trabalhos por lá. E aqui uma forma mais interativa. Nós gostamos de dar total liberdade para os clientes mergulharem nos nossos projetos sem ter a necessidade de que nós estejamos juntos. Para que uma vez que a gente faça a apresentação do projeto, nossos clientes consigam ali passar o tempo, olhar com calma, ponto a ponto. E nós trazemos essa forma interativa aqui, que são imagens em 360 graus. Tá? Aqui a gente gera um link, a gente submete aqui, o projeto em um site, tá? Manda o link desse site para os clientes. Tá? Essas imagens elas devem ser geradas em um formato específico, panorâmico 360 graus. Inclusive nós conseguimos utilizar os óculos de realidade virtual, que uma vez com esses óculos o cliente consegue, abrindo esse link, ter realmente uma imersão maior de que onde ela olha, reagem e interagem da mesma forma no ângulo de visão dos clientes. E aqui fica muito mais fácil para o cliente na casa dele ali,
ter essa imersão. Então aqui, nesse espaço onde eu estou, vou até pular uma imagem aqui em seguida para mostrar para vocês, mais uma aqui. Todo esse espaço da metade aqui onde eu estou, desse espaço aqui para a direita praticamente, todo esse espaço aqui é um jardim sobre laje. Então, falando no aspecto técnico de como que o paisagista ele já tem que ter essa visão já desde o começo. Sendo um jardim sobre laje, nós já devemos considerar, por exemplo, o peso que esse jardim vai ficar. Mas por isso é interessante já conversar com os arquitetos, com os engenheiros, já desde o início da concepção do projeto. Porque aqui, obviamente, olhando apenas para o nosso lado, quanto mais profundo, mais espaço de terra a gente tem sobre essa laje para fazer o jardim, é melhor porque conseguimos colocar plantas maiores. Mas quanto mais profundo, mais pesado fica, tem que existir uma armação, uma estrutura mais resistente, e isso encarece depois para o cliente. Então a nossa ideia aqui é encontrar qual que é o mais viável, o melhor custo-benefício para o cliente, tá? E conseguimos aqui achar uma boa solução junto com o escritório de arquitetura, e está sendo um trabalho bem legal em parceria aqui, em que mesmo sendo um jardim aqui sobre laje, nós conseguiremos aqui propor essa pequena selva aqui junto para os nossos clientes, né? Eu acho que não vamos trabalhar com grandes árvores de grande porte. É possível fazer isso em jardim sobre laje, mas aqui nós já conseguimos plantar algumas palmeiras, temos umas palmeiras aqui ao fundo, trabalhamos com bastante frutífera, muita planta nativa, jabuticabeira, pitanga, uvaia, tá? Aqui para o fundo nós já temos um jardim diretamente sob o solo, então fica mais fácil. Criamos um espaço de estar aqui para os clientes, né? Tomarem um café, ler um livro, convidarem amigos, né? Algumas palmeiras também, que os coquinhos das palmeiras atraem muitos pássaros, ervas e temperos em vasos no meio do jardim. Nós temos nosso chuveirão por aqui, muita helicônia, bromélia, muita planta nativa, vai ter muita flor também, porém não aquela flor pensando como se fosse um jardim mais clássico, não um jardim toscano, que exige um pouco mais um jardim formal, podas constantes, né? Aqui o conceito é um jardim tropical, com presença de grandes folhagens, né? Folhas grandes, um jardim denso, bastante conceito que a gente fala de estratificação, ou seja, trabalhar no mesmo espaço, numa área quadrada, aqui no metro quadrado, trabalhar com várias plantas de altura diferente. Então nós temos a forração embaixo, aqui uma planta um pouco mais alta, às vezes uma bromélia, um xanadu, depois uma helicônia um pouco mais alta, aí outra um pouco mais alta, uma árvore, uma frutífera, palmeira. Então no mesmo espaço a gente vai trabalhando com plantas de diferentes alturas e causa esse efeito como se fosse uma selva mesmo, como se fosse uma mata nativa, digamos uma bagunça organizada, uma bagunça planejada, né? Que dá esse efeito aqui como se fosse uma pequena mata. Estou mostrando para vocês como que essa forma de apresentação a gente consegue ser didático, ter uma boa interação, né, para o cliente. Aqui no segundo patamar trabalhamos com algumas pendentes aqui vindo do espaço de cima para baixo, fazendo essa cabeleira, né, integrando o primeiro andar com o térreo. E aqui nós trabalhamos com várias espécies, vamos mostrar aqui para vocês depois que a gente for para o segundo andar. Vamos aqui agora para esse jardim dessa varanda. Mas primeiro aqui, né, essa é uma casa de esquina. Nós temos aqui essa piscina de borda infinita. Deixamos essa abertura porque nós temos uma vista belíssima para uma mata nativa. Esse é um jardim em Cesário Lange, no estado de São Paulo. Uma região montanhosa, com uma grande presença de matas nativas. Então nós procuramos valorizar isso também. Porque o paisagismo ele não trabalha apenas com o que está dentro do terreno, né? Nós devemos ter essa visão mais abrangente do que está além, do que tem no horizonte, o que tem na vizinhança, trazer um pouco mais de privacidade aqui em relação aos vizinhos, o que tem na linha do horizonte, trabalhar com as montanhas que vemos ao longe, com a mata que possa estar ali ao redor do terreno, com
com outros elementos, né? Aromas, com o vento, com os sons. Isso tudo a gente tem que prever dentro do projeto de paisagismo. Então aqui nós temos esse jardim de varanda e trouxemos também frutíferas aqui, né? Uma uvaia, que é uma fruta nativa nossa, maravilhosa, muito cítrica, ácida, ótima para ser consumido, fruto in natura mesmo, para se fazer geleias, sucos. É uma fruta muito tropical, muito refrescante. Foi previsto pelo escritório de arquitetura aqui uma ideia muito bacana de não fazer varandas concretadas. Então todas as varandas aqui, elas são também espaços de jardim, espaços para colocar aqui uma cadeira, passar, né, como se fosse uma integração do quintal e aproveitar a vista que vai ter também do horizonte. Então aqui trabalhamos com Rossellias, que é essa espécie pendente que atrai muito beija-flor. É impressionante de como que a flor dessa planta atrai beija-flor, é maravilhosa. Alamandas, uma outra espécie nativa nossa aqui do Brasil, que atrai muitas abelhas, aquelas mamangavas. Os alecrins pendentes, tem um alecrim comum, né, que a gente usa de tempero, mas existe uma variedade do alecrim que ele é pendente, ele forma realmente uma cabeleira, dá uma floração belíssima. E é legal que a floração do alecrim pendente e do alecrim convencional também é muito atrativa para as abelhas nativas, né? Então isso também é muito legal. Tá? Além aqui também das frutíferas, como a uvaia que a gente comentou, que é ótima para atração de pássaros que se alimentam, né, dos frutos. Temos vasos aqui com ervas aromáticas e temperos, toda uma integração, um espaço a mais aqui de jardim. Grande presença de plantas nativas também, marantas, a própria lamanda que a gente comentou. Temos um outro espaço aqui de uma varanda lateral com a mesma ideia aqui de concepção, aproveitando toda a vista que nós temos, trabalhando com outras frutíferas. Nós temos aqui também uma jabuticabeira, uma imagem mais panorâmica, mais aberta aqui para o cliente entender esse espaço como um todo, né? A altura que trazemos aqui com algumas palmeiras, sem querer trazer muita sombra, porque aproveitar, né? Nós já temos um vizinho aqui ao lado com uma casa bem alta que vai sombrear em determinado momento bastante esse quintal. Então nós procuramos trazer altura com as palmeiras, mas sem sombrear demais o espaço, porque nós queremos a entrada de sol. Nós queremos um espacinho ali para tomar sol, passar uma tarde ali ao sol, mas também trazemos aqui uma sombra pontual com um calistemo, que foi um pedido em especial da cliente, que gosta muito dessa árvore, chamada também de escova de garrafa, que a floração atrai muitas abelhas também, uma floração em um tom de vermelho belíssimo, que contrasta bastante com o tom verde escuro das folhas dessa árvore, muito bacana. Muitas bromélias ao fundo, os guaimbês, que se assemelha muito às costelas de Adão, né? Então um jardim com uma grande presença de uma folhagem bastante densa. Os puffs aqui, né, para o cliente, para os moradores passarem a tarde. Nós trouxemos aqui, acho que uma outra imagem a gente consegue ver melhor, aqui um espaço de passagem com esses, a gente chama, essas lajotas, né, esses cacos de pedra. E nós gostamos também de trazer outros elementos nos jardins, né? Trabalhar com madeiras, nós trabalhamos aqui com a ducha feita com elemento de madeira, né, esculpida na madeira, com pedras. Mas quando a gente pensa em pedra, a gente tem que tomar cuidado da onde que vem essas pedras, a proveniência, a origem dessas pedras. Porque as pedras podem ser obtidas através de extrativismo, o que não é legal e é até proibido por lei. Quando a gente vai comprar essas pedras grandes, né, para o jardim, tem que ter uma certificação que foi removida ali com um propósito e com liberação. Mas aqui nesse jardim, como a gente tem essa preocupação com o peso, nós estamos trabalhando com uma pedra fabricada para uma empresa que a gente acha muito bacana, não é publicidade nem nada, que a gente realmente já trabalhou e gosta do trabalho deles,
que é a Western Pulse, que eles fazem umas pedras aqui fabricadas com elementos naturais mesmo, mas que é uma pedra que o miolo dela é oco. Ela fica realmente igualzinha, realmente parece uma pedra natural, mas ela é oca no meio, então fica muito mais leve. Então uma pedra desse tamanho que eu estou mostrando aqui para vocês, que se fosse uma pedra natural, tranquilamente pesaria uns 200, 300 quilos. Uma pedra dessa aqui, fabricada, vai pesar uns 30 quilos. Muito mais fácil o transporte também, e alivia ali a estrutura, né? A questão estrutural, que a gente acaba tendo que utilizar menos material na estrutura da casa. E aqui mostrando mais um espaço para você, a gente colocou nossa gatinha aqui, para ter realmente esse entendimento, né, é um desejo da cliente, foi um pedido da cliente, que o espaço, além de parecer uma selva nativa, uma mata nativa realmente, que o espaço atraia vida, não apenas a vida pelas plantas, mas a vida através de insetos, outros animais, pássaros, abelhas, besouros, tá? Então, nós trabalhamos aqui, escolhemos algumas espécies com esse propósito. As helicônias, que nós amamos, além da floração belíssima que as helicônias trazem, suas flores são muito atrativas para pássaros, né, e para outros polinizadores. Algumas bromélias que também são muito atrativas para polinizadores. Jabuticaba, que atrai muitos pássaros. As palmeiras, que com seus coquinhos atraem muitos pássaros também. Não só a questão da floração, né, que a floração em si é atrativa, mas de forma que a própria selva ali, ela serve de abrigo para os pássaros fazerem ninhos, para outros pequenos animais usarem de abrigo também. Então, uma vez que a gente tem um espaço rico aqui em biodiversidade, nós atraímos aqui uma grande presença também da fauna, né? Várias espécies de pássaros, insetos, e isso enriquece muito o espaço e acaba sendo também um espaço com maior riqueza de resistência a pragas e doenças. Uma vez que nós temos um espaço tão biodiverso e rico, é difícil que uma única praga, uma única doença prejudique o jardim, porque o espaço como um todo ele atrai também ali outros pássaros, insetos que vão contribuir com o controle biológico de pragas, ou mesmo nas doenças ali teremos fungos e bactérias benéficas para o jardim que vão dar mais resistência. Então, um jardim rico em biodiversidade acaba sendo também um jardim mais resistente e menos dependente da ação humana. E um jardim com esse conceito tropical, dessa forma, grandes folhagens, ele demanda menos manutenção, né? Folhas grandes vai depender principalmente de uma boa irrigação, tá? Mas uma vez que o jardim está bem formado, ele não vai precisar de pequenas podas, de grandes intervenções aqui de jardinagem. Vez ou outra remover uma folha seca, mas não demanda aqui aquele trabalho muito minucioso. É cuidar da irrigação e fazer uma adubação periódica. Então eu quis trazer para vocês aqui uma apresentação do que seria o nosso anteprojeto. É uma primeira apresentação aqui ainda. Nós teremos nesse projeto outras revisões, revisão 1, revisão 2. Depois partiremos para a apresentação técnica, né, para a concepção técnica, para a planta baixa de implantação. Depois para o executivo, para lá no final falarmos sobre a implantação em si do projeto, sobre o projeto executivo, quantificação e orçamento de implantação. Então a gente pode criar outro vídeo, se for interesse de vocês, falando sobre quais são as etapas aqui, o que envolve cada etapa e como a gente trabalha aqui também no escritório. É legal que você, dentro da sua forma, que você deseja trabalhar, ou se você já é um profissional da área, você tenha isso bem descrito no papel mesmo, né, de quais são as etapas, para que você apresente isso para o seu cliente, para que fique claro para o seu cliente qual que é a sua
sua forma, né, sua formatação de trabalho, porque estamos trabalhando aqui com expectativas, é um sonho, uma materialização do sonho, e queremos evitar ao máximo contratempos nesse processo, né? Porque é um trabalho de trazer aqui do campo das ideias, de tudo aquilo que o cliente anseia, que tem um sonho, transformar isso em algo que seja funcional, que seja possível se trazer à realidade e que atenda e supere as expectativas. Então tudo tem que ser muito bem descrito, né? Se você trabalha com revisões, quantas revisões, até a partir de qual revisão vai ser cobrada, qual vai ser o tempo que cada etapa vai demandar para apresentar para o cliente, né? Para que isso fique bem claro, para que o cliente também se sinta seguro, até porque, vendo pelo lado do cliente, a etapa de obra em si é uma etapa muito estressante. Seja para o cliente final, seja um trabalho para uma construtora, sempre esses processos envolvem um estresse, né, por quem está fazendo esse investimento em uma etapa de obra. E nós, como profissionais, devemos transmitir essa segurança de forma muito transparente para os nossos clientes. Então siga a gente também lá no Instagram, @BrianGarciaArteJardim. Nós sempre estamos falando sobre os bastidores, visitas que fazemos e sobre outros projetos. Vou deixar aqui para você também o link do nosso curso de cuidado de plantas, que chama Mãos à Terra. É importante nós que trabalhamos com plantas saber tudo que envolve o cuidado e as variáveis ali do bom desenvolvimento das plantas. Então deixo aqui para vocês também, para quem trabalha ou para quem gosta de plantas mesmo, né? Apenas como hobby. Então deixo o link para vocês acessarem o nosso curso Mãos à Terra. Deixe no comentário qualquer sugestão que você tenha aqui para a gente melhorar e trazer isso nos próximos vídeos. E muito obrigado e até a próxima!